Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso tema de atendimento ao cliente com excelência, hoje nós vamos falar sobre como solucionar problemas com eficiência, né? A gente está usando algumas coisas de um curso que eu tive a oportunidade de fazer, de metodologia Disney de atendimento ao cliente, e vamos verificar então o que tem para hoje. Bom, pessoal, é muito importante a gente ressaltar que os clientes têm necessidades específicas e por isso que nos contratam. Nos contratam para resolver os problemas deles, para eles. Então, a gente não pode nunca ficar gerando problemas para o cliente. Se gerou um problema consequentemente, isso não atendeu às necessidades deles, né? É um problema, porque você frustra uma expectativa. E qual é a grande preocupação de frustrar expectativas? O cliente, ele está ouvindo você falar da sua empresa. O cliente, ele talvez conheça você naquele momento, naquela relação muito breve de 1 mês, 2 meses, 6 meses de prospecção, que seja. É aquele bate-papo, foi aquele almoço, é um coleguismo, não é uma amizade de longa data em muitos casos. Então, consequentemente, esses clientes eles compram expectativas. O cliente comprou expectativa. E essa expectativa é que você resolva uma determinada necessidade dele. A partir do momento que você não resolve essa necessidade, a expectativa foi frustrada. Se você não solucionar os problemas dele para que as necessidades sejam atingidas e a expectativa seja atendida, você corre o risco de perder o contrato. Nós tivemos uma outra aula que nós falamos, né? O cliente nos contrata para resolver os problemas dele. Caso haja problema, eu preciso sempre dar a solução e com prazo. E a gente esquece disso. De dar prazo quando começa e quando termina. Parece algo muito simples, é uma breve comunicação com o cliente, mas por vezes ela gera desgaste, uma relação desgastada, o cliente já está muito bravo, e aí você não quer falar com ele e isso só se agrava. Por quê? Você não vai atender às necessidades e aquela expectativa que ele gerou quando contratou você como colaborador. Lembra? Cliente interno. Ou o nosso contratou a empresa na qual nós trabalhamos e aí você corre o risco de perder o cliente. Bom, o pessoal deve às vezes pergunta, né, Lima? Beleza, mas como é que eu sei exatamente a expectativa do cliente? E aqui é um outro grande erro que muitas empresas não admitem, mas essa é a minha concepção dentro desse tempo de experiência que a gente tem nesse mercado, que é a gente fica achando muitas coisas. A gente acha, mas acha porque a gente tirou a nossa conclusão, mas não porque nós ouvimos do cliente. A gente precisa ouvir o cliente sobre quais são as expectativas dele. Essas expectativas muito bem definidas e transformadas em indicadores. E esses indicadores que devem compor o contrato com os níveis de serviços que devem ser entregues. Então percebam, eu não coloco as minhas expectativas. Primeiro eu ouço o cliente, entendo as expectativas e as necessidades desses clientes, entendo a opinião dele, entendo o sentimento dele sobre a empresa que está saindo, entendo o sentimento e a opinião do cliente interno, do colaborador da sua equipe, as necessidades do seu colaborador, as expectativas que ele tem sobre a empresa ou sobre a solução daquele determinado problema. Com isso mapeado após ouvir e alinhar as necessidades, expectativas, sentimentos e opiniões, aí sim a gente consegue ter um plano para solucionar. Se nós não fizermos isso, a gente não consegue resolver.
é onde a gente se frustra também, como prestador de serviço. Então a gente precisa solucionar depois desse quarteto fantástico aqui que nós estamos colocando. Quem vai nos dar é o cliente, lembrando, cliente que nos contratou, cliente interno, membros da nossa equipe, membros da nossa empresa. Isso é muito importante. E isso faz com que, se a gente lembrar disso para o cliente interno, é o caminho para a fidelização dele, ou seja, redução de um turnover. Isso tem que estar na cultura do negócio. E também a fidelização do nosso contrato. Então, pessoal, como gestores de equipes, como prestador de serviço, invista tempo e atenção ao seu cliente. E a gente sabe que tem cliente que ele é difícil, é cliente que por vezes não ouve, ele só quer falar, né? Mas tá aqui, ouvir o cliente, vamos ouvir, vamos entender a opinião dele, vamos pegar um pouco o sentimento, as expectativas e as necessidades e montar um plano para solucionar. Para a gente fidelizar, a gente precisa daquele colaborador, cliente interno. A gente precisa daquele cliente que é o centro do negócio para pagar o faturamento e termos a razão de existir dentro de cada um dos negócios. Então, invista tempo e atenção ao cliente. Não fique só falando com aquele cliente que é legal, que vai falar um bate-papo gostoso, tranquilo. Você precisa ouvir aquele que tem algum problema. Tá? E por que é importante a gente ouvir o cliente, provocar o cliente a falar? Olha só que interessante, né? Olha só que eu coloquei aqui. Muitos clientes não verbalizam o detalhe, mas eles notam esse detalhe. Às vezes eles não vão falar do cabelo despenteado, daquela calça que está com aquela barra enorme, mas eles notam o detalhe. Às vezes ele não vai falar que o uniforme da empresa é feio, mas eles notam. Às vezes ele não vai dizer que você está com mau hálito, mas eles notam. Às vezes ele não vai falar que, puxa, soube de determinado assunto, mas eles notam. Ou seja, às vezes eles não falam do detalhe, mas notam o detalhe. A gente tem grande dificuldade de, por vezes, de falar essas coisas que geram um certo desconforto, principalmente aquilo que é negativo, né? Então, a gente às vezes guarda pra gente, mas notou. E aí, ter notado esse detalhe gerou um sentimento no cliente. Ele tem uma opinião sobre aquilo. Talvez não impacte na necessidade que ele tem, talvez frustre ou não as expectativas dele. Então percebam que a gente sempre tem que trabalhar para superar a expectativa do cliente. Ouvindo, não é a nossa expectativa, é a dele. Isso tem que estar no contrato, tem que ter indicador definido para que você entregue e cumpra aquilo que ele comprou. Ele comprou a expectativa de ter o problema dele solucionado. Se você tiver um problema e resolver esse problema, para não frustrar a expectativa do cliente, a gente tende à fidelização deste cliente. Então, faça contato com o cliente. Você, gerente, faça contato. Você é coordenador, faça contato com o cliente. Não faça contato só com o cliente quando há problemas. Crie um ciclo telefônico. Manda mensagem, manda WhatsApp, liga, sem pretensão nenhuma. Ligue para saber, tá tudo bem? Estou te ligando para saber se está tudo bem, está precisando de alguma coisa. Né? Faz mais de um mês que a gente não se fala, né? Não tem nenhum problema aí até onde eu saiba, mas está precisando de alguma coisa, está tudo bem? Não, então marca um almoço com ele lá depois. Você não vai marcar um almoço com ele, bate um papo com ele. Ótimo. Dedique tempo e atenção ao cliente, porque quando houver algum problema, ele vai te ligar, ele não vai simplesmente mandar rescindir o contrato. Então, isso é extremamente importante, esse atendimento ao cliente. Isso tem que partir do supervisor, isso tem que partir do colaborador que está lá dentro do contrato e subindo a cadeia até o dono do negócio. Até o dono do negócio. É importante. Por mais que haja um NPS, um formulário, essas amostragens são importantes porque você também que está ouvindo o cliente, você vai tirar as suas conclusões, os seus sentimentos, as suas opiniões. Você vai entender novas necessidades do cliente
que talvez seja o momento de abordar ou no momento oportuno abrir uma nova oportunidade comercial, de fazer ali novos negócios com esse cliente, né? Gerando novas expectativas. Então percebam quão importante é você investir tempo e atenção ao cliente. Solucionar o problema do cliente é o caminho para fidelizar. Ele, de novo, ele não verbaliza o detalhe, mas ele nota o detalhe. É importante que você tenha atenção aos detalhes, detalhe de horário, detalhe de uniforme, detalhe de prazo que você combinou com ele. Isso é importante. Por quê? Eles compram expectativas. Compram expectativas. Frustrou a expectativa, você tende a perder o contrato. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigado. Até mais. Valeu.